Senhor Jesus te abençoe. Que a graça soberana de Jesus Cristo, mais uma vez, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida e sobre você que está assistindo agora, nesse momento, esta mensagem que nós vamos falar um pouquinho da presença de Deus. Amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Eu estava meditando aqui sobre uma pergunta que fizeram ao irmão William Marion Branham. Alguém me fez uma pergunta na mensagem Perguntas e Respostas. Perguntaram para ele o seguinte: somente aqueles que têm o batismo do Espírito Santo estarão no arrebatamento da igreja ou será para todos os crentes? Olha que pergunta que fizeram para ele. Somente aqueles que têm o batismo do Espírito Santo estarão no arrebatamento da igreja ou será para todos os crentes? Ele então responde aqui, ele diz: não temos tempo para justificar essa. Mas, irmãos, somente a noiva do Espírito Santo estará no rapto. Isto é uma resposta concreta, uma resposta correta, que ele então disse aqui que somente a noiva do Espírito Santo estará no rapto, isso é, vai subir no arrebatamento. Aí nós olhamos, eu me lembro da mensagem, a segunda vinda de Cristo, profeta de Deus para essa era, profeta William Marion Branham, ele chegou a dizer o seguinte, ele disse que há duas facções na terra hoje, há duas facções na terra hoje, mensagem, a segunda vinda de Cristo. E essas duas facções são formadas de dois tipos de pessoas. E ele então disse que uma facção, Jesus virá para arrebatá-la, ou seja, para levar no arrebatamento, no rapto da igreja. A outra, o Senhor virá também, não para levar, mas para condenar. Então aí nós sabemos que há duas facções na terra hoje. Ele virá para salvar, para levar no arrebatamento. O outro, ele virá para condenar. Então, meu irmão, isso não te preocupa um pouquinho? Isso não nos preocupa um pouquinho? Saber que nós estamos predestinados a ser salvos ou condenados no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo? Por isso nós vimos que o mundo está muito convidativo com as suas atrações, com seus entretenimentos. Eu me lembro agora de uma mensagem, ou seja, de uma frase que foi dita por Charles, um grande homem usado na mão de Deus, Charles Spurgeon. Ele chegou a dizer que iria chegar um tempo em que, em vez de termos pastores alimentando as ovelhas, terão então bodes, aliás, lobos, palhaços entretendo os bodes. E nós vimos que parece que as coisas estão ruindo cada dia para pior. Mas o importante é saber que Deus tem enviado uma mensagem. Deus tem enviado uma mensagem de advertência para preparar um povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e querido irmão, nós temos sempre que estar alegrando e nos alegrando por saber que Deus, Ele nunca abandonou os seus. Eu tomo aqui a mensagem, falou o Senhor somente para Moisés, a mensagem falou o Senhor somente para Moisés, aqui no parágrafo 5, na parte B da mensagem, o profeta disse assim: Deus sempre teve um canal na terra. Deus sempre teve um canal na terra. Às vezes se reduziu a bem poucos, mas ele nunca esteve sem uma testemunha. Alguém que pudesse testemunhar. Vocês podem ver que às vezes chegou muito pouco. Nós podemos ter o exemplo aqui do profeta Elias. Nos dias do profeta Elias, ele mesmo falou: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, somente eu fiquei dos profetas do Senhor. E Deus então lhe dá uma resposta divina, conforme está escrito ali em Romanos. Deus disse para Elias:
que ele tinha 7.000 que não se dobraram o seu joelho diante de Baal. Então esse pouco que existe é chamado de remanescente. Se nós olharmos ali na era de Laodiceia, nós vamos ver que a última era da igreja, que é a era de Laodiceia, conforme está escrito ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, se nós olharmos ali o profeta, quando ele teve a visão que foi desenhada pelo Espírito Santo, a era, quando chega na era de Laodiceia, apenas um pouquinho de luz existe ali naquela era, que é a era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. E o apóstolo Paulo, fazendo menção, declarando sobre isso, ele chegou a dizer que resta apenas, que só tem um remanescente segundo a eleição da graça. É o que está escrito na Bíblia, o que foi dito pelo apóstolo Paulo, que só teria um remanescente segundo a eleição da graça, sempre um pouquinho. Por isso que Jesus referiu e ele disse: ó pequeno rebanho, não temas. Você já observou, meu amado irmão, como que as coisas estão cada dia mais difíceis? Como que as pessoas genuínas, pessoas de oração, está ficando escassa? Como que a igreja está deixando os rudimentos, a sã doutrina de lado para dar ouvido, para crer em coisas banais que não condiz com a palavra de Deus? Mas a verdade é que Deus tem enviado uma mensagem, e essa mensagem é exatamente para as virgens prudentes de São Mateus, capítulo de número 25. Se nós olharmos ali, nós vamos ver que eram 10 virgens, porém 10 delas tinham azeite sobressalente, 5 delas tinham azeite sobressalente, elas estavam mais preparadas. Então a vinda do Senhor Jesus está tão próxima, a hora que nós estamos vivendo está tão próxima. E eu te aconselho, você e eu, nós temos que olhar para nós mesmos. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso tem que haver um exame. Será que é hora de nós brincarmos de evangelho? Será que é hora de nós estarmos disputando? É hora de nós, irmãos, entrarmos na presença de Deus, conforme diz a Bíblia: põe a tua cara no pó, talvez ainda haja esperança. Você não pode pensar que você foi fracassado, que você foi derrotado, que você foi vencido pela circunstância e pelas armadilhas desse mundo. Olha para Deus, o Senhor Jesus é contigo, Ele te fortalecerá. Por isso nós temos que crer na mensagem de Deus, e você e eu, e nós andarmos juntos, orando um pelo outro e nos esforçando para chegar lá. Porque eu quero estar ali na presença de Deus, como todos nós queremos estar na presença de Deus. Mas há um protocolo a ser seguido. Há um evangelho a ser aceitado e há um evangelho a ser obedecido. Por isso, meu amado e querido irmão, se você ainda não aceitou esse evangelho, se você ainda não faz parte desse evangelho, é hora de você aproximar de Jesus. Por isso a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Talvez eu esteja falando para você e você se pergunte talvez: mas eu sou desviado, eu não congrego mais, tem muito tempo que eu não estou servindo a Deus, tem muito tempo que eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Você está correndo um grande perigo. Mas a voz de Deus está sempre te chamando. Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Jesus Cristo, Ele está te dando oportunidade para você tomar uma decisão e dizer, como filho pródigo: voltar-me-ei, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Nós não podemos ficar prostrados. É hora de nós sermos verdadeiros cristãos à luz desse mundo e andar na presença de Deus, ter uma vida pautada de oração e andar na presença de Deus e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, porque não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Deus que busca o homem está perdido, o homem não quer nada com Deus. Se ele puder cada dia mais fugir de Deus, ele foge. Os homens querem fugir de Deus. Lembra de Jonas, quando Deus chamou Jonas, enviou Jonas para pregar para uma cidade? O que Jonas fez? Ele fugiu de Deus. Ele fugiu. Então, o que acontece é que a tendência do homem
a tendência sua e a tendência minha é sempre fugir de Deus, das coisas de Deus, da responsabilidade de Deus. E aí nós temos que lembrar que o profeta de Deus, para essa era, ele diz o seguinte: a tua escolha determina o teu futuro. A tua escolha determina o teu futuro, ou seja, a tua eternidade. Quando você toma uma decisão e você toma uma escolha, faz uma escolha, aquilo ali vai determinar a tua eternidade, vai determinar o teu futuro espiritual. Por isso que um dia Deus me achou, Deus me encontrou, não eu que encontrei Deus, não eu que busquei Deus, mas Deus, o Senhor, me buscou quando eu estava no mundo, vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida errada, uma vida que não agradava a Deus, e o Senhor me achou. O Senhor me buscou. Porque o próprio Jesus, ele diz em sua palavra: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você é um perdido, você anda perdido, vagando por este mundo, mas você é uma semente eleita de Deus. A semente eleita de Deus que foi plantada por Deus. Por isso, quando Jesus fala: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, apenas os filhos originais da semente de Abraão, que se perderam nesse mundo, é que Jesus veio buscar. Por isso que há um desejo dentro do coração da semente de Abraão, dos filhos de Abraão, para ter um encontro com Deus. Porque a partir do momento que ele ouve o Evangelho e ele ouve a mensagem de Deus para essa era, aquilo desperta dentro dele, porque o Evangelho é água viva. O Evangelho veio para regrar este coração, regrar essa alma e despertar, conforme diz a palavra de Deus: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E Jesus Cristo, ele está te esclarecendo sobre essa mensagem que Deus prometeu enviar, conforme está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo de número 5 em diante. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Deus envia uma mensagem para o teu coração, Deus envia a unção para a tua casa, para a tua vida. Por isso você olha para cima e você diz: obrigado, Senhor. Porque não sou eu que busco o Senhor, não foi eu que encontro o Senhor, mas é o Senhor que me achou, é o Senhor que me busca. Olha o exemplo de Adão. Olha o exemplo de Adão. Adão, quando ele caiu, quando ele transgrediu, o que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Ele se escondeu. Ele fugiu da presença de Deus. Mas Adão, ele era um filho de Deus. Por isso que Deus desceu no paraíso e começou a chamar por Adão. E Deus então dizia: Adão, Adão, onde estás? Quer dizer, Deus estava procurando o homem perdido, Deus estava procurando um Adão caído para regenerar, para salvar, para dar oportunidade. É isso que Deus faz. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso para te salvar, esse Deus que tem poder para salvar os perdidos, esse Deus que dá oportunidade para uma prostituta e dá o arrependimento. Quando ela se arrepende, ele salva. Esse Deus que dá oportunidade para qualquer tipo de pessoa que se encontra caído, prostrado. É só ele reconhecer a sua condição, reconhecer que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, mas o Senhor Jesus Cristo, ele pode te salvar, ele quer te salvar, ele está te dando oportunidade para você aceitá-lo e ser batizado no nome dele, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 38. Diz a palavra de Deus ali: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu irmão, é hora de nós sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da sua graça, cheios da sua presença e reconhecer e falar: a partir de hoje eu vou tomar uma posição, eu vou crer no Senhor Jesus Cristo, eu vou sair dessa vida, eu vou sepultar o velho homem e ser uma nova criatura. E a Bíblia então disse: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença desse Deus maravilhoso, esse Deus de Abraão que me salvou, esse Deus que estendeu as tuas mãos para ti, que ele possa te abençoar. Aí onde você estiver ouvindo essa mensagem, que a unção de Deus seja sobre a tua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, toma essa posição e Deus te abençoará.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer.